Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. Estamos no mês de outubro, mês dedicado na Igreja às missões. Todo batizado, todos nós que cremos em Jesus Cristo, que o seguimos, nós somos chamados a testemunhá-lo nos ambientes em que nós vivemos e somos. E por isso, queridos irmãos e irmãs, vamos rezar então pelas missões. Cada um de nós tem este compromisso, mas por tantos e tantas que estão longe de suas casas, testemunhando e anunciando o Evangelho. O Evangelho deste domingo, de Marcos, nos mostra Jesus, mais uma vez, sendo chamado para um duelo no campo da doutrina com os fariseus, que apresentam a Jesus um tema, na época, sensível, delicado, em relação ao direito que o homem tinha de dar uma carta de divórcio para a mulher. Uma sociedade patriarcal em que havia evidentemente uma desigualdade na interpretação dentro do campo religioso entre o homem e a mulher. Eles querem saber de Jesus a sua posição. E Jesus, então, pergunta aquilo que o próprio Moisés, sempre que quando se fala em Moisés se volta para a questão da lei, Deus deu as tábuas da lei a Moisés, o que Moisés havia orientado. E, de fato, Moisés havia orientado que, em alguns casos, o homem pudesse dar a carta de divórcio. Mas Jesus deixa claro uma coisa: foi por causa da dureza do vosso coração. Porque Deus, no início, não pensou, não quis que as coisas fossem assim. Uma coisa, queridos irmãos e irmãs, é a realidade da dureza do coração, que aqui deve ser bem pontuada para a vida dos casais, para a vida matrimonial, que é um dom. O sacramento do matrimônio é belo, ele está na base da criação. O sacramento do matrimônio, ele deve ser visto como um grande caminho em que um homem e uma mulher que se conhecem, que aprendem a se amar, que se descobrem um ao outro, vão querer colher flores juntos, mas também saber lidar com os espinhos. Pessoas que vão querer juntas, uma só carne, enfrentar as cruzes, mas também saborear as alegrias. Mas para isso é preciso o quê? Que o coração não seja duro. Porque quando o coração de homem e de mulher, ou dos dois, se torna duro, a solidão começa a imperar. As distâncias começam a ficar evidentes. E o mal começa, evidentemente, a ter a sua influência e aos poucos gerar os seus frutos. E aí vem o divórcio. E aí vem esse caminho que não foi pensado por Deus. O matrimônio é a escola de amor. Nós não devemos perder de vista isso. E Jesus nos dá como exemplo depois as crianças, para que a gente sempre tenha essa capacidade de recomeçar, a simplicidade, saber-se necessitado de Deus. Então que os casais possam sempre se sentir necessitados de Deus.
mas que ninguém se desanime diante das intempéries da vida. Sempre é possível recomeçar e reconstruir-se. Que o Senhor os abençoe hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.